nossos corações têm que estar unidos na presença do Senhor. E não vai ser nem a pandemia, nem coronavírus, nem político, que vai nos proibir de nos unirmos em fé, em amor e em esperança. Não estamos juntos, unidos como pessoa, mas estamos unidos no mesmo espírito, na mesma fé e agora na mesma live para a glória do nosso Deus. Eu sempre costumo dizer e falar que a espiritualidade é igual uma panela com água quente. Enquanto a panela se mantém no fogo, a água se mantém quente. Mas quando você tira a panela do fogo, até um certo momento, um certo tempo, ela vai estar quente, ela vai continuar quente. Mas conforme vai passando o tempo, ela vai perdendo o calor, ela vai esfriando, 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 até a água ficar gelada. Assim também somos nós cristãos nos dias de hoje. Se nós não ficarmos ligados em Cristo Jesus, que é o nosso fogareiro, a gente vai parar de fervilhar a fé, fervilhar o amor, fervilhar a espiritualidade e a oração, e se afastando de Cristo, se afastando da palavra, se afastando da comunhão, se afastando da irmandade, se afastando da leitura bíblica, do louvor, da adoração, nós vamos esfriar. A igreja vai esfriar, a igreja vai morrer. Então a maior estratégia de Satanás hoje sobre a igreja é manter o máximo que ele puder a igreja fechada. É manter o máximo que ele puder os cristãos separados, longe um de outro, pastor de um lado, apóstolo do outro, bispo do outro, ovelhas de outro, cooperadores de outro, para quê? Para que venham se esfriar. Então eu sempre costumo fazer essa comparação. Nós que somos cristãos, somos como uma panela de água quente, como se nós fôssemos a água. Se você manter a panela de água no fogareiro, no fogão aceso, a água vai sempre manter quente, ela nunca vai esfriar. Mas a partir do momento que você tira a água do fogão ou desliga o gás, a água ainda continua quente por um certo tempo, depois ela vai esfriando e vai gelando. Assim é conosco também. Se nós deixarmos de congregar, deixarmos de ler a Bíblia, deixarmos de orar, deixarmos de jejuar, deixarmos de nos revestir e deixarmos de estarmos conectados com Cristo, conectados com Deus, a gente vai começar a esfriar. Amanhã estamos gelados, mortos espiritualmente, e isso não pode acontecer. As igrejas estão abertas, vá lá, faça a oração, trabalhadores, cooperadoras, vá à tua igreja, o teu pastor está lá, esperando você, com a esposa, com os trabalhadoras, vai lá fazer a sua oração, vai clamar, vai buscar. Pastor Gregorucci, mas e o Covid e a doença, amém? Veja bem, nós não estamos falando das pessoas de riscos acima de 60 anos, nem as pessoas que têm doença, nem as pessoas com a imunidade baixa. Nós não estamos falando das pessoas que estão com sintomas do Covid, nós estamos falando de nós, pessoas normais. Nós saímos para ir na padaria, nós saímos para ir no mercado, nós saímos para ir na farmácia, nós saímos para ir trabalhar e não temos medo de pegar a doença. Agora, sair para ir para a igreja orar, aí nós vamos pôr o Covid como desculpa? Deus não vai aceitar. Então assim a gente vem nessa live hoje falar um pouquinho mais de Deus, para que nós venhamos nos manter conectados espiritualmente com Cristo, com este fogareiro, com este calor, com essa unção, para nos manter aquecidos espiritualmente e para nós como igreja não esfriarmos, para que possamos estar alicerçados, para a hora que puder voltar os cultos, a gente venha voltar mais firme e mais forte do que nunca, amém? Então abra seu coração, já vai pegando papel, caneta e a Bíblia na mão. E nós vamos começar um culto mais que abençoado, uma live mais que abençoada. Mas vamos abrir o coração, vamos orar, vamos falar com Deus agora, neste momento, nesta oração maravilhosa, para que Deus venha nos abençoar. Depois da oração nós vamos ter um louvor, e eu tenho certeza que o louvor vai falar aos nossos corações e vai nos revestir a cada dia mais, em nome de Jesus. Estamos aqui em nossa igreja sede, na cidade de Campinas, ligadinhos com eu por aqui, você por aí, e Deus agindo em nosso meio. Vamos orar? Senhor amado e querido, é neste momento, meu Pai, que nós abrimos o nosso coração diante da Tua presença. Pai amado, como eu tenho orado e clamado ao Senhor durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, em prol da nossa igreja, do nosso povo, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, das nossas famílias, meu Pai, e se unem diante da Tua presença e da Tua glória e do Teu poder, que a Tua misericórdia nos alcance, meu Pai, para que possamos voltar a ter culto, ter a nossa igreja aberta, para unir a nossa família, para Te adorar,
te exaltar e te engrandecer. O Senhor tem nos mantido conectado pelos programas de rádio, pelos aplicativos, pelo site. Assim também o Senhor nos mantém conectado por esta live. Que assim no mesmo Espírito, na união de todos juntos dentro da igreja, meu Pai, venha ser da mesma maneira com o teu fogo, o teu poder, a tua glória, unidos nesta live na mesma espiritualidade, pregando e anunciando um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que está aqui e também está na vida de cada um que do outro lado conosco. Agora abra o coração, ora, interceda, que o Senhor derrame o teu poder, a tua glória, e que o Senhor venha nos usar na tua misericórdia, no teu amor, na tua palavra, para nos fortalecer, nos aquecer, nos espiritualizar, nos conduzir e nos manter de pé, em nome de Jesus. Quem crê fala amém. Amém, Jesus, para a glória do nosso Deus, amém? Agora nossa irmã Luana vai estar louvando, adorando, exaltando a Deus, e depois do louvor eu já volto com a palavra de Deus, papel, caneta e a Bíblia na mão, amém? Luana, é com você, filhinha. Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Você que está aí nos assistindo ao vivo, e nessa noite eu quero te convidar. Fecha os teus olhos, entrega a tua vida a Deus, entrega os seus caminhos para Deus, pois sim, Ele é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor, amém? Vamos louvar ao nosso Deus, aleluia, Jesus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai, de estarmos para te adorar e te exaltar, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com esta obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaço se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aleluia, Jesus. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaço se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti. De ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou.
Declara a Ele que tu és dependente. Eu sou. Aleluia, Jesus, obrigada, Senhor. Ô glória, a bênção de Deus. Vamos abrir os nossos corações, já louvamos, adoramos, exaltamos a Deus. E agora vamos aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunta que não quer calar. Muitos de nós estamos neste momento dizendo: Pastor Gregorutti, o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo, o que houve, que vírus é esse, que doença é essa, que problema é esse, o que o mundo está passando. A palavra do Senhor diz e nos anuncia que nos finais dos tempos, muito destas coisas iriam acontecer. Então, primeiramente, a gente tem que sempre analisar aquilo que é da parte de Deus, aquilo que é da parte da Bíblia se cumprindo. Não é que Deus vai mandar o vírus para matar todo mundo, não. É a palavra de Deus se cumprindo e o que é uma verdadeira armadilha de Satanás. Então, para nós entendermos hoje o que nós estamos vivendo e acontecendo, nós temos que dividir em 2 pontos. Isso é claro, isso é fato, não só no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. 2 pontos, o que é a doença, o que é o vírus, o que é a enfermidade, qual é o problema, qual é a magnitude, qual é o alcance, qual é o prejuízo, quantas mortes, o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, o que ele pode realmente acontecer no mundo inteiro, a nível de abalar, e o que é a política, os corruptos, os bandidos, os malfeitores, aqueles oportunistas que querem roubar dinheiro, querem enganar as pessoas, querem deixar as pessoas dentro de casa como comunistas, extremistas, proibindo a gente de ir e vir, de poder sair, trabalhar, passear, pessoas que estão passando fome e necessidade. Então, se você juntar os 2 problemas, é óbvio que a magnitude da coisa se torna maior. A magnitude é muito maior. Então, se nós não dividirmos o que é o vírus, vamos analisar o que é o vírus. Maravilha, o vírus está aí, a doença está aí, a enfermidade está aí, mas nós temos Cristo, nós temos Deus. Como nós, como homens e mulheres e cristãos, estamos morrendo de medo, estamos amarelados, estamos nos acovardados. Cadê o Deus que nós servimos? Cadê a nossa fé? Cadê o nosso crer? Cadê o nosso acreditar? Cadê os nossos joelhos e as nossas orações? Então vamos dividir em 2 pontos. Primeiro, vamos fazer uma análise do que o vírus é capaz de fazer, ou o que ele fez até agora. Não tem como, porque ninguém tem como contabilizar e anotar as coisas certas e corretas. Pastor, mas ele já matou milhares de pessoas. Amém, eu concordo com você. Eu estou vendo os números que estão falando, a gente é obrigado a acreditar. Mas sabe quantas pessoas morrem no mundo de outras doenças e outras coisas? Não são milhares, são milhões por dia, no mundo inteiro. Então nós temos que entender que se nós não analisarmos e dividirmos em 2 pontos, o que é o vírus, o que o vírus faz, o que acontece, qual é o prejuízo, qual é a magnitude da destruição e do poder do vírus de destruir. Isso é um ponto. Se você colocar e analisar separadamente, você vai ver que ele não é tão grave assim. Agora você juntar todo o prejuízo, toda a magnitude, toda a destruição que o vírus pode trazer, juntamente com políticos corruptos, oportunistas, que querem dinheiro, escravizar as pessoas, prender as pessoas dentro de casa, para falir o país, para uma terra devastada, para os comunistas, os oportunistas, os de esquerdas, os vermelhos, poderem dominar e fazer de nosso país um país extremo, onde nós vamos ser liderados por ditaduras. Então nós temos que entender, ou melhor, não é nem ditaduras, é liderado por comunistas. Nós vamos ser um país comunista, nós vamos ter o comunismo aqui dentro. Então quando você junta os 2 problemas, é óbvio que a magnitude é maior. Mas quando você separa o vírus de um lado, e a politicagem, a bandidagem, o desejo por poder, a ganância de comandar o mundo, de dominar o mundo, a ganância de um ser melhor que o outro, um tomar o lugar do outro, um arrebentar o outro, sem se preocupar com as pessoas. Se você conseguisse separar as 2 partes, você ia ver que o vírus se torna fichinha diante da artimanha e da arma que Satanás está usando no poder, no política, na economia do Brasil e do mundo. Então é óbvio, hoje você tem que ajuntar. Vamos falar do Brasil? Hoje nós vamos ajuntar o vírus, o Covid. Nós vamos ajuntar as pessoas que estão morrendo não de Covid, mas estão morrendo porque não tem hospital para atender, cancelaram os exames, cancelaram as consultas, cancelaram as cirurgias, cancelaram os tratamentos. Vão tudo morrer, não de Covid.
Nós vamos agora juntar a fome, o desemprego, a miséria, a necessidade do pobre, a dificuldade, porque estão falindo a nossa economia. Então, quando você junta tudo isso, a magnitude da coisa é muito maior do que você imagina. Mas quando nós separamos a bandidagem, a politicagem, o desejo do poder, o desejo da ganância, de dominar o mundo, de um ser melhor que o outro, um querer estar mais alto que o outro, um querer tomar o lugar do outro, e o povo fica no meio desse tiroteio. Se você conseguisse separar toda essa podridão da política, da corrupção, da bandidagem, separar de lado e deixar só o Covid, só a doença, você ia analisar e nós íamos ver que a doença, raramente, ela ia ser tão grave como estão falando por aí. Então nós temos que compreender, sim, a doença mata, a doença está aí, mas nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos que saber dividir. Pastor, mas está no noticiário, que noticiário? Um canal de televisão que está falido, um canal de televisão daqui 2 anos o governo vai fechar porque não vai renovar a concessão, um canal de televisão que está no extremo, está numa decadência financeira, está indo para o tudo ou nada porque não tem nada a perder, quer destruir porque para esses canais de televisão o Brasil devastado, tira-se o nosso presidente e põe um outro corrupto para voltar a ter bilhões para ele. Como é que eu posso acreditar? É a mesma coisa que eu acreditar num falso profeta, num oportunista, num aproveitador da fé alheia. Nós temos que nos basear no que Deus tem para nós, no que Cristo tem para nós. Nós temos que nos pôr de pé, nós temos que ser homens e mulheres que oramos e clamamos, pastor, mas e se eu morrer com a doença, o morrer com Cristo é lucro. Orar e vigiar, e nós estamos vigilantes, mas na atitude de nós não sairmos para ir para a igreja, a atitude da gente esmurecer, da gente enfraquecer, a atitude de nós ficarmos calados com as nossas igrejas fechadas, isso não é sabedoria e não é vigilância, isso é carnalidade, é fraqueza espiritual, é falta de fé. Teme mais a carne, teme mais ao homem do que tememos a Deus. Agora nós vamos dizer, se falar para ficar 1 ano com a igreja fechada, nós vamos ficar quietos e vamos ficar fechados e vamos ficar parados? Não, nós temos que ir para cima de Satanás, nós temos que ir para cima do diabo, nós temos que ir para cima das trevas, nós temos que ir para cima do mal. Nós temos que orar, nós temos que nos unir, nós temos que revestir. A igreja está aberta no dia de culto. Vai lá, 5 minutinhos, 10 minutos, 15 minutos, ora, se reveste, busca no Senhor. Vamos levantar, vamos nos pôr de pé. Igreja, povo de Deus, vamos nos pôr de pé. Nós temos que entender que se nós olharmos com os olhos carnais, desculpa, a gente vai se acovardar. Se a gente se olhar para os olhos carnais e com os olhos carnais, a gente vai se acomodar de medo e Satanás vai dominar. Mas nós não podemos olhar com os olhos carnais, nós temos que olhar para os olhos espirituais, porque as pessoas falam, pastor, eu sou crente, eu estou na igreja, eu sou cristão, mas eu estou com medo, o que vai acontecer? Eu vou morrer, minha mãe vai morrer, minha família vai morrer, nós vamos passar fome, acabou o mundo, Jesus está chegando, o que aconteceu? Isso é fácil. Quando a gente vê estas coisas, nós estamos entendendo que nós estamos na igreja, mas não estamos alimentados. Nós estamos na igreja, mas não estamos preparados. Nós estamos na igreja e falamos tanto para as pessoas da fé, mas nós mesmos não temos a fé. Porque a fé na vida alheia é fácil. Eu quero ver a fé nas nossas vidas. Então, se nós olharmos para os olhos carnais, de um lado você tem o Covid, do outro lado você tem a corrupção e a bandidagem desses políticos, e nós estamos no meio do tiroteio. E só vai sobrar para nós, o povo. Isso olhando com os olhos carnais. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, não. Aí nós temos paz, aí nós temos tranquilidade. Porque quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós vemos as carruagens de fogo, nós vemos os anjos, nós vemos o bradar, nós vemos a intervenção de Deus protegendo o justo, as mãos de Deus estendidas sobre nós. A gente vê guardado e protegido debaixo das asas do Altíssimo. Mas a maioria só vê pelos olhos carnais. Tomam decisões e atitudes baseadas na carne, baseado no medo, no apavoro, na histeria que esses canais de televisão estão pondo na vida das pessoas. Esses dias mesmo, ontem mesmo, um canal de televisão ontem mesmo, no jornal da parte da manhã, noticiou que um homem morreu de infarto, de derrame, de problema lá de cardíacos, porque não tinha onde internar.
Quer dizer, de manhã diz que ele morreu de problema cardíaco que não tinha onde internar. À noite, o mesmo homem, no mesmo canal de televisão, diz que ele morreu de Covid. Quer dizer, mataram o homem 2 vezes. Isso é para você ver. Manipulação de Satanás. O povo com medo, o povo amedrontado, o povo acovardado. Faz com que o povo seja fácil de dominar. É que nem um cachorro. Se você bate demais no cachorro, você espanca demais o cachorro. Você bate demais no animal, espanca demais o animal. Ele fica amedrontado, ele fica com medo. Qualquer grito, qualquer barulho, o bichinho sai correndo, assustado e se esconde. É isso que o Satanás está tentando fazer com a raça humana. Que a raça humana cai a armadilha de Satanás, que venham cair se quiser. Mas nós não somos normais, nós somos espirituais. Nós não podemos cair na mesma armadilha que os carnais caem. Porque se os carnais da raça humana, que não tem Deus, não tem fé, não confia no Senhor, mas confia no dinheiro, na riqueza e no poder das suas mãos e na força dos seus braços, que deixe eles caminhar para as trevas, se assim eles o querem, mas nós não. Nós temos Deus, nós somos espiritual, nós temos anjos e legiões de anjos nos protegendo, nós temos o Espírito, nós temos Jesus. Cadê a nossa fé, o nosso crer? Se põe de pé, igreja, levanta-te. Nós precisamos marchar. Olha o que a palavra diz, para você entender o que é olhar com os olhos carnais e que é olhar com os olhos espirituais. Pastor Gregoruti, você não está com medo? Não. O meu medo é mais dos políticos bandidos do que do próprio Covid. A minha preocupação é mais do que essa politicagem corrupta do que do que o Covid, do que a doença. Porque doença como essa nós temos milhares no Brasil e no mundo, que matam milhares, milhões de pessoas todos os dias. Ela vai passar, vai ter o tempo dela, no tempo certo vão achar a vacina, e ela vai ser mais uma a entrar nos arquivos, mas os corruptos vão continuar aí, e a sequela deles vai nos destruir. Eu faço uma pergunta, quando as pessoas falam de político, agora você que me assiste na live, na próxima eleição, quando você tiver pastor, bispo, apóstolo, pedindo voto, não vote. Porque cadê esses políticos evangélicos? Cadê a bancada evangélica? Quietinho, sumiram, desapareceram. Não tem um que levanta uma bandeira usado por Deus e fala, eu fui lá e fiz a guinada e abri a igreja porque Deus me usou lá dentro para fazer a coisa. Cadê? Cadê? Estão lá nadando no dinheiro, nadando na corrupção, nadando nos milhões e não fazem nada pela igreja, não fazem nada por nós, não fazem nada pelo povo. Sumiram. Se calaram, não tem um que se levanta para poder fazer a diferença. Falar, até papagaio fala, fazer a diferença. Não são homens de Deus, não são cheios do Espírito, não são cheios do poder, não estão lá dentro porque Deus os colocou para fazer a diferença. A diferença tem que ser feita agora, no momento que a igreja precisa se pôr de pé e por Satanás ela está fechada. Aí eu quero ver você dizer que Deus permitiu a igreja ficar fechada. Aí a gente vai entrar no estreito espiritual. Então na próxima eleição, quando o político evangélico vier no púlpito da tua igreja, você fala assim, vão se converter, nem aqui eu quero mais ficar, porque a politicagem é podre, é corrupta, é bandida. Por mais que alguém entre lá bem intencionado, acaba se corrompendo também. Porque lá tem que dançar conforme a música, se não dançar está fora. Abre os olhos, igreja. Deus está mostrando muitas coisas para nós. Deus está nos dando um alerta. Deus está mostrando para nós abrirmos os olhos, ver o oculto e o profundo, a incompetência, a incapacidade, a farsa, a mentira, a enganação de dizer que estão lá para intervir por nós e não conseguem se pôr de pé e fazer a diferença. Por que não chega um e fala, eu sou fulano de tal, sou político tal, usado por Deus no espiritual, fui para cima na oração e no jejum, está aqui o decreto, a igreja pode abrir. Cadê? Cadê? Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Pastor Gregoruti, o senhor está falando, por que o senhor não faz as igrejas abrir? Eu não sou político, não é o que mando no país, mas uma coisa eu te garanto, no que depender das minhas orações, dos meus jejuns, dos meus clamores, Deus está recebendo muitos deles, para que a gente volte a poder ter os nossos cultos normais, amém? Mas eu não posso ser sozinho, todos nós temos que orar junto, porque todos nós queremos e precisamos
manter a igreja aberta. Então vamos aprender o que é os olhos espirituais e o que é os olhos carnais. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel, e um conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. Assim se salvou não uma, mas 2 vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos, e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas nas tuas câmeras de dormir. Ele diz: ide vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhes disse: ai, meu senhor, que faremos? Perecemos? Ele respondeu: não temas, porque mais é o que estão conosco do que o que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos, e o moço lhe viu ao monte, estava cheio de cavalos e carros de fogos, e ao redor de Eliseu. Viu? Uma visão carnal e uma visão espiritual. A visão carnal já temia, a visão espiritual estava em paz. Então a palavra aqui, ela é bem clara, e ela cabe certinho para nós nos dias de hoje como igreja. Você vê que o rei, na câmara de dormir, escondido, ele tramava contra o rei de Israel. Ele tentava pegar o rei, pegar com as tropas, pegar os soldados, fazer armadilha, fazer emboscadas, mas Deus não deixava desapercebido desde Israel, porque Deus falava com o profeta Eliseu e falava: vai lá, fala para o rei não passar naquela rua, fala para o rei não passar naquela esquina, fala para o rei não passar naquele bairro, porque lá estará o rei da Síria com as suas tropas, com uma armadilha, com uma emboscada para pegar o rei de Israel. Então você vê que por mais que Satanás venha fazer as armadilhas, por mais que Satanás venha se opor contra nós, por mais que Satanás venha querer nos dar uma rasteira, colocar um buraco onde nós não estamos vendo, se nós estivermos espiritualizados, Deus vai nos mostrar, Deus vai nos alertar e Deus vai nos guiar. Então hoje nós temos a Covid, nós temos o político, nós temos o país tal, nós temos o país tal, nós temos o problema da doença, o problema da enfermidade, o problema da ganância, do poder, do domínio. Já sai guerras, rumores de guerras, tiros, facadas, mortes, assassinatos, exército na rua, tudo isso vai acontecer. Agora nós temos que entender que Deus não nos deixa enganado. Então tudo isso pode acontecer. Hoje nós estamos falando de uma doença chamada Covid, um vírus, e a bandidagem da politicagem. Amanhã nós podemos estar falando de guerras, amanhã nós podemos estar falando de exército na rua, amanhã nós podemos falar de assassinato, amanhã nós podemos estar falando de saquearem as lojas, quebrarem tudo, saquearem mercado porque estão morrendo de fome. Amanhã nós podemos estar aqui falando de um país invadindo outro país, matando, destruindo, jogando bomba, matando os inocentes, entrando em guerra. Mas a palavra diz que toda arma forjada e toda armadilha que Satanás trama contra o ser humano, contra a raça humana, que é carnal, cairão na armadilha de Satanás. Mas a palavra é clara: quando Satanás levanta-se do inferno e das trevas, e ele trama contra o crente, ele trama contra o cristão, ele trama contra a igreja, ele trama contra o homem e a mulher verdadeira de Deus, Deus não nos deixa cair, Deus não nos deixa enganado.
Veja que o rei da Síria, ele maquinava o mal lá no quarto dele, escondidinho, matando as armadilhas, fazendo todo o mal, fazendo toda a emboscada, e ao mesmo tempo o Espírito de Deus alisava Eliseu e falava: Eliseu, olha que eu te aviso, vai lá e fala para o rei de Israel não passar naquele lugar, para não cair na armadilha do rei da Síria. E o rei da Síria carnal virou e falou: quem é dos nossos aqui que está nos entregando para o rei de Israel? Porque não livrou uma, mas livrou duas. Eu fiz a emboscada, eu montei tudo. Eles estavam indo para lá, de repente eles viraram e foram para o outro lado. Alguém está nos entregando. E disseram: não, ninguém está nos entregando. Desculpa a palavra, não tem nenhum cacueta aqui não. Ninguém está contra o rei não. Então como pode? O profeta. Deus fala com o profeta. Deus fala com o homem dele. Deus fala com aquele que Deus levantou para estar falando, conduzindo e guiando. E Deus falava para Eliseu: avisa o rei, não passa aqui, não passa ali, para não cair na armadilha. É o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus de João Batista, o mesmo Deus de Jesus, é o mesmo Deus de Pedro, é o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus que está conosco. Então nós temos que abrir os nossos corações, porque toda arma forjada, toda arma do mal, todo inimigo que se pôr contra nós, se nós como igreja estivermos de pé, alicerçados e firmados, Deus vai nos revelar, Deus vai nos mostrar, Deus vai abrir os nossos olhos, para que nós não venhamos cair nas armadilhas de Satanás. Oh glória, isso é Deus, fala a Deus para este povo aprender. Oh glórias. E aí, quando de repente o rei da Síria descobriu que era Eliseu que estava entregando ele para o rei de Israel, o que o rei da Síria falou? Descobre aonde está esse homem para eu mandar prendê-lo. E rapidinho falaram, não precisa nem descobrir, a gente sabe onde ele está lá em Dotã, está lá na cidade tal, está lá em Campinas, está lá em Araraquara, está lá em Ribeirão Preto, está lá em São José do Rio Preto, está lá em Caçapava, está logo ali, ó. Rapidamente o rei se enfureceu, pegou os soldados, sabe, soldados, aqueles homens fortes, homens guerreiros, que manuseavam aquelas espadas pesadas, com os braços desse tamanho forte, com aquelas armaduras, aquelas couraças, aquelas armaduras pesadas de ferro. Tanto é que colocaram a armadura em Davi, para lutar com Golias, e Davi não conseguia nem ficar em pé com a armadura de tão pesada que era, para você ter noção. E o rei falou: junta tudo e vai para lá, para Dotã, e me traz Eliseu aqui. E eles cavalgaram a noite inteira. E quando chegaram diante da cidade, chegaram diante da casa de Eliseu, ficaram esperando amanhecer o dia. E a palavra está dizendo aqui para nós, em livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 em diante, que logo cedo o servo de Eliseu levantou, logo cedinho a palavra diz, então o seu moço lhe disse, que é o servo de Eliseu, né? O seu moço lhe disse: meu senhor, que faremos? Viu? 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Tendo ele levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o servo de Eliseu levantado muito cedo, e saindo, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos agora? Viu? O carnal, o que não era espiritual, o que não tinha Deus, não confiava em Deus, ele levantou logo cedo, e quando ele viu os cavalos, ele viu os guerreiros, ele viu os soldados, ele viu a carruagem, ele já logo se acovardou, ele já logo se amedrontou, um pouquinho mais ele já ia sair correndo, ele ia largar Eliseu sozinho, e ele falou: meu senhor, perecemos, meu senhor, perdemos, meu senhor, vamos nos matar, meu senhor, o que será de nós agora? É o que está acontecendo hoje. Estão olhando para a situação com os olhos carnais. Estão vendo o tamanho das investidas, das tropas, dos galopeios de Satanás. E ficam amedrontados, estão com medos, amarelados. Amanhã o governador libera a igreja aberta e o povo não vai vir com a igreja, porque continua com medo, continua assustado, porque olha para as coisas com os olhos carnais. Era o servo de Eliseu. Eliseu era um grande homem de Deus.
Eliseu, na sua linhagem, ele pediu a porção dobrada para Elias. Era um homem usadíssimo por Deus. E o servo de Eliseu viu os sinais, viu os prodígios, viu trabalhar, viu o agir de Deus na vida de Eliseu. Mas na hora que ele viu os soldados, ele viu a carruagem, ele viu as espadas, ele viu os cavalos gigantescos, aqueles cavalos grandes, aquelas espadas grandes. Ele olhou para Eliseu, magrinho, fraquinho, olhou para ele fraquinho. A primeira coisa que ele falou: perecemos, perdemos. O que será de nós agora, Eliseu? Acabou. Não vou poder nem me despedir da minha família. Vou daqui para o caixão. Os olhos carnais. Olhos de homens e mulheres normais. Mas olha no versículo 16. Ele respondeu, quer dizer, Eliseu respondeu: não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Deu para você entender? De um lado, um homem, um servo de Eliseu, olhando os cavalos, olhando os guerreiros, olhando os soldados, as carruagens, e sabia que estava ali para pegar. Ele já amarelou, ele já amedrontou, ele já se acovardou, um pouquinho mais ele saía correndo. E do outro lado, um homem chamado Eliseu, que também não era soldado, não era guerreiro, era homem simples, normal, fraquinho como nós. Mas quando olhou para aqueles guerreiros, ele olhou para aqueles soldados, ele olhou para aqueles cavalos, viu o mesmo tamanho, a mesma magnitude que o servo dele viu, mas ele falou: não temas, porque mais é o que está conosco do que está com eles. Então, se nós estamos na fé, se nós estamos alicerçados, se nós estamos na obediência da palavra, na obediência do evangelho, se nós estamos na obediência dessa verdade que Jesus deixou para nós através de Cristo, não temas. Não importa o Covid, não importa a corrupção, não importa a bandidagem, não importa o que aconteça, não importa os políticos ladrões, não importa, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso crer. E o morrer com Cristo é lucro. Eu não estou chamando ninguém para vir morrer. Abre os olhos, igreja, presta atenção na palavra. Presta atenção no evangelho. O servo de Eliseu era uma pessoa que seguia Eliseu. Viu grandes obras Deus através da vida de Eliseu fazendo grandes obras. Um homem normal, do mesmo tamanho, da mesma estatura como Eliseu, não eram guerreiros, não eram fortes, não tinham armaduras, eram homens normais. Ele era um profeta, Eliseu, um homem simples. Os dois homens iguais, só que um carnal, olhou para o soldado, para as carruagens, para o cavalo, já se acovardou e se amedrontou, e já pensou que ia morrer. O outro, normal, igualzinho o outro, Eliseu, só que espiritual, olhou e viu os soldados, os guerreiros, os cavalos, viu as carruagens, viu o tamanho, só que não temeu, porque ele tinha uma visão além da carnal, ele tinha a visão espiritual, e ele conseguia ver os anjos, as espadas e os cavalos de fogo protegendo ele, muito mais forte e muito maior do que aqueles soldados que queriam pegar ele. Então é isso que nós precisamos como igreja. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa visão espiritual? Cadê a nossa visão estrutural? Cadê o nosso crer, o nosso acreditar? Como a palavra diz em 1 Coríntios 1,18, para aqueles que se perdem, para aqueles que são fracos, para aqueles que estão na carne, esta palavra da cruz de Cristo é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E olha no versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abra os olhos, que lhe abra os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aí eu vou dizer, fala Deus para este povo aprender. Eliseu ainda foi misericordioso. Eliseu ainda falou: Senhor, abre os olhos deste moço, abre a visão espiritual, faz ele enxergar, faz ele ver
Ele está vendo com os olhos carnais, ele está vendo o Covid, ele está vendo os bandidos, ele está vendo os corruptos, ele está vendo os políticos, ele está vendo o desemprego, ele está vendo a fome, ele está vendo a miséria, ele está vendo a morte, ele já está vendo as covas lá na televisão, o caixão, e está pensando que vai morrer, ele está preocupado com as coisas que estão falando e mostrando. Oh Deus, abre o olho desse homem para esse homem ver. E quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, o servo de Eliseu viu os anjos, viu os soldados, as carruagens, os cavalos de fogo, maior número bradando em prol de Eliseu. Aí com certeza a partir deste momento o servo já começou até a cantar de galinha. Pode vir, nós encara, agora nós pode. Aí ele já até começou a falar mais alto, falar mais grosso, né? Não é assim? Quando o cara pega um revólver na mão ele fica valente, ele fica mais macho, fala mais alto. Então quando o servo de Eliseu viu os soldados, amarelou, estava ai. Mas quando ele viu as carruagens de fogo, os soldados, os anjos, o poder de fogo, os cavalos de fogo, em prol de Eliseu, num número muito maior do que aquele soldado, rapidinho ele já começou a falar grosso. O que é? O que vocês querem? Nós somos servos de Deus. Então é isso que nós temos que procurar dentro de nós hoje. Com que olhos você está vendo isso tudo hoje? Porque se você separar o vírus, você vai ver que a magnitude dele é tão pequena, de destruição no mundo inteiro. Pastor, mas já morreu milhares de pessoas no mundo. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Morre milhões de pessoas por dia no mundo. Isso mesmo, por dia no mundo, morre milhares e milhares e milhões de pessoas por dia no mundo. Se você juntar a magnitude dele, se ele mata, sim, tem que estar vigilante, sim. Mas a magnitude dele é tão pequena diante da destruição, da corrupção, do poder, do desejo de ganância, do desejo de dinheiro, de querer ser o maior país do mundo, mandar em todo mundo e nos escravizar em um sistema de comunismo. É isso que vocês têm que abrir os olhos. Amanhã nós estamos igual a alguns países que não pode abrir igreja, não pode pregar palavra, não pode sair para a rua, tem toque de recolher, comandado. É o que estão tentando fazer com a gente no nosso Brasil, usados por Satanás. Abra os teus olhos. Sabe quem é culpado? O povo que vota e põe esse povo lá. Abre os olhos, igreja. Então hoje, nós temos 2 problemas graves no Brasil e no mundo. Nós temos o problema do vírus, que é o menor de todos, e nós temos o problema da corrupção, da ganância, do desejo do poder, do amor ao dinheiro, que é o princípio de todos os males, para destruir a raça humana, destruir o povo, a ganância do poder de destruir, de pegar uma terra, deixá-la devastada para o povo ficar escravo dele. Junta esses 2 problemas se tornam grandes, mas aquele que está conosco é muito maior do que o Covid, é muito maior do que o corrupto e as suas bandidagens, e não adianta esses corruptos poder maquinar nas suas câmaras de dormir o mal contra a igreja e contra o povo de Deus, porque Deus vai revelar, Deus vai mostrar, e Deus não vai permitir que a gente caia na armadilha, a não ser que a gente seja igual o servo de Eliseu, carnal, e se amedronte, e se acovarde, e não se ponha de pé para lutar com as espadas, o poder e as armas que Deus nos deu, através de Cristo naquela cruz. Eu tenho algo que eu gosto de dizer, né? Deus inventou o amor. E o diabo nervoso, falou, pô, Deus inventa tudo. Aí Deus foi lá e inventou o quê? O dinheiro. Deus inventou o amor. Se todo mundo amasse uns aos outros, o mundo seria bilhões de vezes melhor. E o diabo, para destruir tudo, inventou o quê? O dinheiro. Porque tudo que nós estamos vivendo não é o Covid, não é o vírus. Deus já revelou na primeira live e mostrou para vocês. Tudo que nós estamos vivendo é o desejo da ganância, da corrupção, do dinheiro e do poder, de dominar, de estar no poder, de ter dinheiro, de corrupção, de coisas escuras e obscuras que não alegram a Deus. Esse é o nosso maior problema hoje. Então agora a gente escolhe. Aí você vai assistir o canal de televisão, você vai ver aquele canal mostra caixão, mostra defunto, aquele canal mente, pega a matéria repetida, sim, a doença está lá, a enfermidade está lá, mas não dessa magnitude, amedrontando, pondo medo no povo, escravizando o povo, amém, que os pecadores, os ímpios que não têm Deus, não enxergam com a visão espiritual, que ficam acovardados e presos, mas nós somos espirituais.
Cadê a nossa visão? Cadê os nossos olhos? Cadê a direção daquilo que Deus tem nos dado? Cadê as carruagens de fogo, os soldados? Se a carruagem de fogo, os soldados, os cavalos de fogo, os anjos estão do nosso lado, para que temer? Algumas pessoas falaram para mim: pastor, eu parei todo o projeto da igreja, da obra, projeto da rádio, parei tudo. Puxei o freio, não vou fazer mais nada, eu não sei o dia de amanhã. Eu fui orar a Deus, Deus falou: não para nada. Continua fazendo, continua desenvolvendo, vai à frente e não para nada. Vai e não para, sai na frente, não para. Chamei a minha equipe, o meu pessoal, falei: a gente não vai parar, a gente vai para cima, a gente vai para frente, a gente vai fazer live, vai fazer programa, vai estruturar a igreja, vai organizar, vai inaugurar a igreja quando puder, vai crescer a rádio, vai crescer a obra, vamos montar a estrutura, e nós estamos trabalhando dia e noite e nós não paramos, porque eu creio que o que está conosco é maior do que o que está com eles. E esses homens precisam das nossas orações. Então eu não estou aqui para falar de política. Eu não sou político para falar de política, e nem médico para falar de vírus ou doença. Não sou nenhum virologista, sei lá nem como é que fala, quanto mais sei a função. Mas uma coisa eu sei: o que Deus me revela, o que Deus me fala. Isso eu venho, divido e compartilho com vocês. Guarde isso no coração. O vírus é apenas uma armadilha do inimigo para chamar a atenção do povo. O vírus é apenas um chamariz para todo mundo focar o vírus, ficar com medo. Outros, além de focar o vírus, ficar com medo, usar o vírus para poder fazer as coisas erradas e prejudicar mais ainda os países, como os políticos estão fazendo, aproveitando o ensejo dos vírus, comprando tudo sem licitação, roubando, pagando 10 vezes mais caro, desviando dinheiro, aproveitando. Então o vírus é o de menos. Satanás lançou o vírus como um chamariz. Deus já revelou, não veio do bicho não. Satanás soltou o vírus. Homens soltaram o vírus para fazer essa pandemia no mundo. E tudo vai vir à tona. Aguarde, eu creio no que Deus fala comigo. Amém? Então o vírus é apenas um chamariz, só para chamar a atenção do povo. Sabe quando você acende uma luz e o mosquito fica batendo nela e não presta atenção que você vai vir com aquela raquete matar ele, que ele está tão fridado na luz que ele não vê o perigo de morrer com uma raquetada, que ele fica batendo na lâmpada? É igualzinho. O vírus foi como uma lâmpada, um chamariz, para todo mundo ficar batendo lá, focado lá, com medo de lá, amedrontado lá. Enquanto isso, Satanás por trás vem dando o seu verdadeiro golpe no Brasil e no mundo inteiro, na finança, no poder da economia, para devastar cada país e cada terra e colocar o povo na fome, na miséria e na destruição, do desemprego e da doença e das pestes. Essa é a armadilha. E Deus falou grandemente na primeira live. Deus falou grandemente que Deus enviou os anjos e não permitiria que Satanás cumprisse o seu golpe por completo. E eu louvo a Deus por isso. Porque Satanás está golpeando. Os países e os líderes que sucumbiram ao diabo e não foi espiritual para saber discernir entre o certo e o errado, vai cair na armadilha. Mas o país que tiver a igreja de pé e tiver líderes que dê espaço para Deus guiar, vai sair ileso, vai sair por cima. Arranhado e machucado é fato, mas vai sair ileso e por cima e vai se recuperar. Espero que seja o nosso Brasil nesta lista, mas isso depende de nós como igreja nos colocarmos de pé. Amém? Deus não falou na outra live? Abrir os olhos que Deus está fazendo uma limpeza? Que líderes, poderosos, que se acham acima de Deus, iam morrer? Você viu que já tem um líder aí que estão dizendo que ele morreu. É novinho, 35 anos, gosta de soltar bomba, soltar míssil, estão dizendo aí que ele está morto, que morreu de uma cirurgia que fez lá no coração. Abre os olhos. E não para por aí, vai morrer outros, e aqui no Brasil também, líderes políticos descerão à sepultura. E no Brasil, líder cristão vai descer à sepultura, porque se pôs na posição de vender a sua alma para Satanás e não se pôs de pé para pôr a igreja para cima das trevas, porque está envolvido com toda a corrupção e bandidagem daqueles que acham que vão dominar o mundo.
E não precisa, que o mundo jaz no maligno, o mundo já está dominado. Agora uma coisa é o povo dominar o mundo. O mundo já está no maligno, vão dominar, o mundo é deles, pode ficar com o diabo para eles. Agora o que o povo quer é dominar a gente, homens e mulheres de Deus. E esses não vai. No que depender de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos e de mim. Dominar nós não. Ah, mas eles querem dominar o mundo, mas o mundo já no maligno, o mundo já está dominado, o mundo já é deles. Pega o mundo para eles e o diabo junto. Mas eles querem dominar o quê? Aqueles verdadeiramente que servem a Deus. E você, como é que está? Dominado? Qual foi a última vez que você foi na tua igreja orar? Abre os olhos. Está encerrada essa live, mais do que abençoada, que Deus nos trouxe hoje e que Deus nos abençoou grandemente. Vamos unir forças, vamos marchar, vamos caminhar com Deus. Não quis falar de política e nem falar de vírus, porque eu não entendo da política e não entendo do vírus. Mas eu entendo do que Deus me mostra e me revela e o que esta palavra testifica. Então, está tudo aí para vocês. Veja e reveja e espalhe essa live. Deus falou que líderes que se achavam poderosos acima de tudo iam descer a sepultura. Já está descendo um. E vai descer outros no mundo. E no Brasil também. Líder político vão descer a sepultura. E um grande líder que se diz cristão, em breve, no tempo de Deus, descerá a sepultura, provando que a alma foi vendida para Satanás, porque não se posicionou para defender a igreja. Abra os olhos e viva para ver. Deus abençoe e até a próxima live.